um voo por cima ajuda-nos a compreender um pouco mais o que está acontecendo. E no capítulo 5, no versículo 2, um forte anjo que proclama em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E foi cansado por todo o universo quem pudesse fazer isso, e não tinha ninguém digno. Tão violenta, tão mal, que ele julgou a humanidade aqui na Terra com o dilúvio, que destruiu certamente milhões de pessoas. Só escapou 8, os quais Deus havia falado, anunciando que viria o dilúvio. Eles, Noé e sua família, em vez de acreditar que Deus é aquele Deusinho de amor que abraça todo mundo, que todo mundo é filho de Deus, Deus não vai mandar nenhum filho dele para o inferno, não entendeu que verdadeiro amor envolve justiça. Não pode haver verdadeiro amor se não houver justiça também, e nisto a punição do mal e da rebeldia do ser humano. E todos são, de fato, criaturas de Deus, filhos dele nesse sentido de criação, mas não todos são filhos por natureza em termos espirituais. Agora, nesse tempo da grande tribulação, tem uma personagem principal, e isto é o anticristo. Ele é anticristo no sentido de ser um que finge ser o Messias. Ele procura ocupar o espaço do Messias, ou Cristo. O livro de Daniel, no Velho Testamento, é o livro que mais fala sobre esta peça má. Vamos então a Daniel, capítulo 7, primeiramente. Daniel, capítulo 7. E Caleb, lê aí o versículo 8, por favor. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Pois bem, então, este chifre mencionado aqui é o anticristo. Chifre no sentido de ser um ser humano mau, um ser humano dominador, que usa o seu poder para fazer o mal para as pessoas. Ritinha, versículo 21 do mesmo capítulo, por favor. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Pois bem,
Então, este chifre, novamente sendo o anticristo, ele então faz luta contra quem? Os santos. E o que é que diz que ele consegue fazer contra eles? Alguma coisa? Prevalecer. Fala de prevalecer. Né? Naturalmente, nós precisamos compreender que isto é temporariamente, mas isso faz parte do plano do Senhor também. E aí, capítulo 9, versículo 26. Irmão, você pode ler aí, 9, 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Pois bem, o povo de um príncipe que há de vir. Então, também aqui é uma referência ao anticristo também. Vamos também a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E o Senhor nos revela diversas coisas sobre este. Sendo servo do diabo, o diabo é mentiroso, e é compreender com isto que o anticristo vai ser mestre da mentira. Acho que nós falamos sobre isso na semana passada, que eu pessoalmente não me lembro de um tempo quando tem prevalecido tanto a mentira e tantas pessoas têm engolido as mentiras dos seres humanos, e muitas vezes seres humanos que dominam o poder político. Vamos então ler aqui os versículos de 1 a 4 de 2 Tessalonicenses. Carol, você começa, por favor, no versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Pois bem, vamos ler os 4 versículos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ninguém de nenhum modo. O versículo 4. Ok, desculpa. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pois bem, é interessante aqui. Na verdade, Paulo tinha passado pouco tempo em Tessalônica, mas ele diz aqui que ele já tinha ensinado eles sobre estas coisas, e ele menciona aqui, então, aparentemente alguém tinha escrito uma carta para a igreja lá, dando a entender que essa carta vinha de Paulo, e Paulo diz, não foi eu que escrevi. Ele diz, evidentemente escreveram aí no final do versículo 2,
supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Né? O dia do Senhor, nós vamos falar um pouco mais sobre isto logo mais, mas o dia do Senhor é um dia de juízo. Ele está dizendo, então, vocês não estão nesse dia de juízo ainda, do dia do Senhor. Ele diz, ninguém, versículo 3, de modo nenhum vos engane. Nós vimos isto na semana passada, lá em Mateus capítulo 24, que o Senhor avisa que, e várias vezes, cuidado quanto a ser enganado. E em todas as épocas, isto é verdade, que a gente tem que ter cuidado para não ser enganado. Um dos meios muito fáceis de ser enganado hoje em dia tem muita coisa aí falsa rodando na internet. Né? E o engano fácil entra por dizer que é de Cristo, né? Por dizer que é da Bíblia. Então, já teve aqui no nosso meio, esteve bem pouco, mas alguns anos atrás teve um que se mostrou bem interessado. Quando eu e o Marcos fizemos estudo bíblico com ele, era anotando, mas aí ele se engraçou com alguém lá do sul por meio da internet e deixou a fé. Lamentavelmente, é fácil ser enganado. Né? Então, quando houve alguma coisa que é diferente do que ensinamos aqui na igreja, é muito bom perguntar. E diversos de vocês fazem isto, e graças a Deus por isso. Não estou atrás de dizer que não deve ouvir mensagens por meio da internet. Aí tem mensagens bons que seriam um bom proveito do seu tempo. Mas tem que ter cuidado. Né? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto é a chegada do dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Quem é este homem da iniquidade? Anticristo. É o anticristo. E ele fala aqui com isto sobre a apostasia. É importante então compreender o que é apostasia. Apostasia é ter tido a verdade e ter se afastado da verdade. Apostatar é questão de que soube a verdade e passou a rejeitar a verdade. E falando então deste homem da iniquidade, Paulo diz no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Nós fomos criados para adorar ou cultuar ao Senhor. E o anticristo vem com o desejo de ser adorado. O ser humano, o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Ídolos não são somente aquelas imagens da Igreja Católica Romana. Nós criamos ídolos em nosso coração. Quando eu disse a Ediana cedo no nosso relacionamento, você é a segunda pessoa do meu amor, reconhecendo que eu poderia fazer dela um ídolo, e que o Senhor tinha que ser meu primeiro amor. Deus merece a nossa adoração. Jesus disse ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas o anticristo vem querendo isto, querendo ser o Senhor, querendo ser aquele que tem autoridade sobre as vidas dos seres humanos. E Paulo disse, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ostentando, se apresentando como sendo o próprio Deus. Talvez ele não diga eu sou Deus, mas em termos daquilo que ele promete fazer, ele promete fazer aquilo que só Deus pode conseguir fazer. E aí vamos para Apocalipse capítulo 13, onde o apóstolo João fala sobre esta pessoa do anticristo. Apocalipse capítulo 13 é chamado aqui de a besta. Então, a irmã aqui, esposa do pastor Cifrônio, você pode começar com o versículo 1. Esqueci do seu nome. Carmen. Pois bem, irmã, veio aí. 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Pois bem, vamos parar aí um momentinho. Então, a besta aqui é o anticristo. Nota até que ponto até que ponto ele consegue fazer as coisas. No versículo 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isto é, vai vir o anticristo com
muito poder milagroso, e por ser sobrenatural, o ser humano vai pensar que, sendo sobrenatural, deve ser adorado, deve ser cultuado, e não é Deus. Satanás tem o seu poder que ele dá então ao anticristo nesta época. Arrogâncias, blasfêmias, autoridade para agir, 42 meses, versículo 5 aí, são 3 anos e meio. Versículo 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E aí, versículo 7, sua vez, né, Pauliana? E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda tribo e língua e nação. E adorava a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pois bem, nota mais uma vez aqui, então, a ira dele é contra os santos. Não pode diretamente atingir a Deus, porque ele é todo-poderoso, mas procura atingir ao seu povo. E os vence. Até onde é que ele pode vencer o santo? Até matá-lo. Pois bem, tirando-lhe a vida, né? Ele pode tirar de nós a vida eterna? Não. Nós partirmos daqui deste mundo para estar para sempre com o Senhor. Mas é importante compreender que o centro dessa luta é algo que realmente começou lá cedo na história humana. Lá em Gênesis 4 a gente já vê Caim se levantando contra o seu irmão Abel e matando-o. No caso, um filho do diabo matando um santo. Abel trouxe a oferta que o Senhor queria. Então, foi começado essa perseguição dos filhos de Deus aos filhos de Deus, os santos, lá. E a gente vê isto continuando aqui durante o tempo da grande tribulação. Os filhos de Satanás, o desejo deles é união absoluta. E eu digo união absoluta no sentido de todos estarem unidos no plano satânico. E já que eles mesmos sabem que os santos são poucos comparado com eles, acham que vão poder vencer, o qual muitas vezes, como Herodes, corta a cabeça e mata Tiago. Planejou fazer isso com Pedro, mas o resultado foi acabar com o Evangelho e acabar com os salvos? Não, o Senhor tira um próprio
Paulo, um dos grandes perseguidores, e diz: vem cá, venha ser o meu servo. Então, da mesma forma, aqui nós encontramos o propósito de Satanás de perseguir, de acabar com o povo do Senhor nesse período da grande tribulação. Vamos continuar, então, aí no versículo 9. Acho que é a sua vez, né, Pastor Cifrânio? Se alguém tem ouvido, ouça. Pode continuar com o 10, Carmen. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos continuar, então, Silvano. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Pois bem, parecendo cordeiro é fingindo o quê? Ser dragão. Ser o Messias, né? O Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, o anticristo, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Mais idolatria aí, né? Carol? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Pois bem, vida, a gente costuma entender que o Senhor é quem tem o poder de dar, não é? Mas aqui, esta imagem, pelo menos é dado a entender que passa a uma imagem criada pelos homens a ter vida, né? Realmente não é brincadeira o que os homens estão fazendo hoje em dia, em termos especialmente da tecnologia, cada vez colocando a possibilidade de mais e mais e mais informação dentro de uma coisinha pequena. As mentes que Deus nos deu têm imensa capacidade, mas os homens, especialmente na área eletrônica, têm conseguido pôr imensas capacidades de informação num espaço tão pequeno. Hoje em dia, um celular tem a capacidade de acho que o meu tem 128 gigabytes de memória. Meu primeiro computador em 92, meu sogro me deu. O HD era desse tamanho aqui, quadrado, e cabia não
gigabytes nem megabytes, mas o que vem... Kilobytes. 40. 40 gigabytes vezes 1000 daria 40 megabytes. E aí 40 megabytes multiplicado por 1000 daria 40 gigabytes. Então, só para mostrar um pouquinho aí quanto a o que o homem vem fazendo em termos de acúmulo de poder processar mecanicamente a informação. Mas o que estávamos vendo aí é que o homem vai passar a adorar estas coisas. É o propósito satânico em tudo isto, de levar o homem então a cultuar aquilo que o homem tem conseguido fazer. Aí estamos agora no versículo 17. 16, é? 16. Pode ler aí 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. O Sineide? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pode completar, pastor Cifrone. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Muito bem. Então, nós vemos aqui, então, o controle que o anticristo passa a exercer economicamente. Muitos servos do diabo estão cada vez mais produzindo meios de governar, de dominar a parte econômica. O seu propósito é muito bem aceito pelas pessoas deste mundo, no sentido de que é apresentado o engano de que todo mundo deveria ser igual economicamente. Promovem com isto a avareza de todo mundo ser igual, quando Deus nos fez diferente e diferentes capacidades. Nós somos ensinados por Jesus que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, que a quem o Senhor mais confia, mais responsabilidade tem, pelo que o Senhor deu. Mas, ao mesmo tempo, a verdade é que tendo condição maior economicamente, fornece ao ser humano a certa medida de liberdade maior, né? de escolhas quanto a, digamos, a área de saúde, escolhas maiores quanto a alimento e onde morar, onde criar a família. Não é verdade que o ser humano simplesmente é pobre
por ser vítima de exploração de outras pessoas. A Bíblia fala de muitos pecados que contribuem para a pobreza. A preguiça, os vícios, bebida e droga, o adultério, a avareza de querer enriquecer ligeiro com apostas e várias outras coisas que o livro de Provérbios fala. O homem pode herdar uma fortuna, como um homem que eu conheci em Canidela, no Ceará, herdou a herança do seu pai. Quando o seu pai morreu, ele herdou o suficiente para poder comprar 10 F1000 nova, 10 F1000 cabine dupla, que seria semelhante à Hilux de hoje. E dentro de 4 anos ele tinha acabado com tudo isso, não tinha nenhuma casa onde ele e a esposa morar. Ele acabou com mulher, com vida no luxo, com vícios e assim por diante. E, além disso, preguiça de não querer trabalhar. Afinal de contas, tinha muita coisa. Só Cristo transforma o coração de forma que nos alegramos na prosperidade de outros que têm mais do que nós. Aí que reconhecemos que podem ser uma bênção, mas envolve responsabilidade de usar o que o Senhor nos confiou a bem e para a glória dele. Mas o anticristo vai ter então como controlar a economia até o ponto de ninguém poder comprar ou vender, versículo 17, senão aquele que tem a marca da besta, ou na mão ou na testa. Sem poder comprar, sem poder vender, imagine a vida como será. Né? Durante os últimos 20 anos, especialmente, a gente vê muita facilidade em termos de diversas coisas econômicas. Como vocês sabem, eu tenho vendido Bíblias e livros, muitos destes por vários anos já, por volta de 2007, 2008, a gente estava vendendo até uns 12 mil reais por mês lá no Ceará. Era muita coisa. E quase todo a gente recebia em dinheiro. A gente ia para o banco depositar esse dinheiro na conta da Sociedade Bíblica ou outra editora, mas era arriscado. Hoje em dia, a gente recebe o dinheiro por meio de Pix e faz um Pix de transferência e a gente sente muito menos medo de fazer as coisas assim. Mas é compreender que por meio dessas coisas
essa informação estando nas mãos da pessoa errada, pode roubar o dinheiro da gente com facilidade e distribuir para os amigos ou usar para si mesmo. Nunca quem está em controle, sendo um servo do diabo, vai fazer o comunismo, que é todo mundo ter igual. Não vai ser assim. Quem está lá em cima, no poder, ele vive no luxo. O resto vive aí tudo lá embaixo na pobreza. Mas é importante, no meio de tudo isto, a gente agradecer a Deus pelo que Ele nos tem providenciado, as liberdades que temos, e lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um crente pode chegar a morrer de fome? Pode. Pois bem, se é a hora do Senhor nos levar para estar com Ele, Ele pode fazer isso. Enquanto Ele nos quer aqui, Ele vai providenciar o que nós necessitamos. Então, a Bíblia fala muito sobre o anticristo. Fala também sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor, nós precisamos compreender que isto refere ao juízo que comunica no máximo de tribulação e no juízo que levará à nova terra. O dia do Senhor não inclui benção, inclui tanto o tempo do final da grande tribulação, como também no final do milênio. Nós não vamos ter tempo então para entrar no tempo do milênio, mas eu estou referido especialmente àquele tempo bem no finalzinho do milênio, onde Satanás é solto mais uma vez para poder enganar as nações. E porque o ser humano, por natureza, facilmente é enganado, Satanás, mesmo depois de Cristo ter reinado aqui por 1000 anos, Satanás vai conseguir enganar uma multidão de pessoas. Pois bem, vamos terminar em oração então. Pai, certamente temos lições a serem tiradas aqui para as nossas vidas. Existe neste mundo o Senhor, Deus, que nos criou, que não pode mentir. E te louvamos, Senhor, por teres aberto os nossos olhos para te conhecer. Te agradecemos por isto, reconhecendo também a condição da maioria do povo ao nosso redor, em cujas vidas predomina o engano, que preferem até a mentira em vez de a verdade, e isto porque não querem submeter as suas vidas ao Senhor. Muitas vezes desejam um Salvador, mas não o Senhor. Não querem ajoelhar diante de Ti e submeter o coração ao Senhorio de Cristo. Nos santifica, então, com a verdade
nos faz compreender cada dia mais para não sermos enganados pelos falsos mestres. Amém. E nós rogamos estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.